Eu queria falar hoje como tratar a família segundo o ensino da Bíblia. Como tratar a família segundo o ensino da Bíblia. Eu queria que você soubesse que nós temos hoje acesso a muito mais informação do que seus pais tiveram. Nós temos acesso a mais informações que os nossos avós, nossos bisavós tiveram. E se a gente permanecer com um pensamento errado, pensamento preconceituoso, o prejuízo é nosso. E não vamos ter desculpa, porque a gente não tratou disso, tá bem? Lembre-se que a família é a maior bênção de Deus para o ser humano. Quando Deus fez Adão, Deus viu que o Adão não podia ficar só, e Deus criou para ele uma companheira, uma adjutora. E depois ela teve filhos. Mas o que a gente percebe é que o maligno já estava de olho na família. E a família que Deus tinha criado era para ser perfeita, e essa família, nós vamos encontrar o primeiro assassinato da história da humanidade. Então o que você precisa saber e que eu preciso saber, o maior adversário da família é o próprio inimigo. Alguém que não quer que a sua família dê certo é o inimigo. O que a gente tem que tomar o cuidado é que a gente não vai fazer parceria com ele para frustrar os projetos de Deus para a nossa família. E às vezes o inimigo ele tem um grande aliado, e o grande aliado somos nós mesmos, infelizmente, tá bem? Jeremias capítulo 7, a partir do verso 18, diz assim a palavra de Deus: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolo à rainha do céu, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não antes a si mesmos para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre o fruto da terra arderá e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifício. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas se não deram ouvido, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno. Oh, preste bem atenção. Na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia que os pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvido, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizeste pior que vossos pais. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvido. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhe-ás, essa é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu. A verdade foi eliminada da sua boca. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a plantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou
e desamparou a geração, objeto do seu furor. Então, deixa eu dizer algo para você. Nós estamos falando para crentes. Se você é crente, você tem que andar segundo os ditames e as regras do reino de Deus. Se você diz que é crente, se você diz que é crente, você só pode pensar e desejar que você vai andar segundo a orientação e direção que Deus te dá. Porque se eu e você não estivermos dispostos a andar segundo a direção e orientação do que Deus está nos mandando, nós não somos crentes. E o grande mal nosso é quando a gente se acha adulto e autônomo, a gente quer levar a nossa vida, dirigir a nossa vida, segundo a orientação que eu mesmo já determinei. Por isso que às vezes a gente fala, eu faço, eu compro, eu decido, né? Então a gente já é possuído desse sentimento. A gente já é possuído desse sentimento. E aí, às vezes, a gente começa a idealizar, a nossa vida, e nós passamos, então, a tomar decisões sem considerar a repercussão dos resultados e que daquela decisão que eu estou tomando poderá vir consequências depois que eu não vou ter como mais resolver, dar solução e talvez não tenha volta. Talvez não tenha volta. Então, por isso que nós somos motivados, incentivados pela palavra de Deus, para a gente buscar ter um padrão de família segundo os ditames de Deus. Porque não existe uma escola que ensina ninguém a ser pai, não tem uma escola que ensina a gente a ser filho. Não tem, não tem. E aí a gente vai olhar, então, pela palavra de Deus, foi chamada a nossa atenção lá no Bambu, que os maiores homens de Deus, homens que fizeram grandes obras, foram uma frustração como pais. Você pode pegar o caso de Moisés. Você não tem referência a respeito dos filhos de Moisés. E aí, de repente, aparece um tal de Josué. E Josué ele vai lá e fala assim, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós não vimos isso do líder de Josué. Essa determinação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode pegar Samuel. O grande profeta Samuel foi uma frustração como pai. Como pai. Então entenda bem, por favor, que às vezes você não vai encontrar. A única família que a gente vê assim, que é uma família que deu certo na Bíblia, é a família de José e Maria. E Deus preparou um ambiente para trazer o seu filho, porque o seu filho não poderia vir se não fosse dentro de um âmbito de uma família saudável. E aí a gente vai ver Maria seguindo Jesus até o Calvário. E depois a gente vai ver Maria também servindo de um espelho para muitas mulheres e mães. Tá bem? Então, a gente precisa saber disso. Então, família é a maior bênção que Deus deu para o ser humano. Amém? Põe a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. O Senhor nos ajuda, Espírito Santo. Abra o nosso entendimento. Abra o nosso entendimento, a nossa inteligência, para recebermos a palavra. Porque a gente tem visto e percebido que, mais do que nunca, a família está em risco, corre sérios riscos. E nós precisamos, cada dia, apresentar a nossa família diante do teu altar de graça, para que o Senhor venha acolher a nossa família, abençoar a nossa família, preservar a nossa família, em nome de Jesus. Que a gente não venha dar desculpas depois, Senhor, mas que a gente seja sensível ao que a palavra do Senhor nos diz nessa manhã, e assim nós poderemos gozar da proteção e do cuidado do Senhor, da direção e orientação para nós, em nome de Jesus. Amém? Você tem consciência que a sua família é o maior presente que Deus lhe deu aqui na terra? Não tem carro, não tem fazenda, não tem riqueza, não tem nada mais importante para o homem
do que a sua família. Você tem consciência disso? Quem tem? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Tá bem? Então é com você mesmo que nós estamos falando. Então a família deve ser um ambiente onde a gente pode aprender a amar, porque ninguém nasceu amando. Amar não é um sentimento próprio do ser humano. Amar é um sentimento que vem de Deus. Então, não vai pensar que você é o cara, não. Então, na família, a gente aprende a amar. Na família, a gente aprende a cultivar o respeito e a praticar o perdão. É na família, não é na escola. E o filho deve aprender sobre amar, cultivar respeito e praticar o perdão. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar preciosos ensinamentos como cuidar bem dos nossos familiares. A Bíblia ela traz ensino de como fortalecer os laços de união e como praticar uma fé genuína no nosso Deus. Então, os versículos que nós vamos apreciar, ele vai não somente nos orientar a viver em harmonia, mas também pode fortalecer os laços de amor, os laços de respeito mútuo, e isso que reflete a vontade de Deus. Você vai ver logo no início que a coisa acontece desse jeito. E aí, às vezes, irmãos, eu compreendo, por favor, em nome de Jesus, entenda bem o que eu vou dizer. Eu compreendo que muitas pessoas vão dar desculpas. Aí eu sou assim porque a minha família já era toda estragada. E, infelizmente, tem pessoas que vêm de uma família totalmente estragada. E aí a gente vê os filhos repetindo os mesmos erros, o mesmo comportamento dos pais. E aí não tem chance. Não tem chance de um indivíduo desse dar certo. Uma criatura dessa dar certo. Não tem, irmãos. Eu estava vendo aí no TikTok uma mocinha e ela estava falando assim, olha, eu perdi 2 irmãos lá naquele ataque lá do Rio de Janeiro. Mas eu não culpo a polícia. Eu não culpo a sociedade. E ela falando assim, eu não culpo a sociedade, eu não culpo a polícia. Eu culpo os meus irmãos, porque meus pais se esforçaram para dar a eles uma boa educação. Nem tudo que a gente queria a gente tinha. Mas meu pai trabalhava, se esforçava, meu pai era exemplo. Meu pai foi tudo isso, a minha mãe só sofria, porque eles caminhavam por um caminho que eles não desejavam. Por fim, então, eu perdi 2 irmãos. Não é a polícia, não é a sociedade, porque é o vitimismo danado que as pessoas estão querendo dizer. Então, eu achei bastante importante o testemunho daquela moça. Meu pai ofereceu todas as chances para ele. Agora, a gente sabe que às vezes o pai da gente é errado, cabeçudo, ignorante, brutal, bêbado, viciado, um homem de difícil trato, e a gente ainda quer continuar repetindo o mesmo comportamento, o mesmo padrão de comportamento. Então, o evangelho, ele fala assim, Paulo diz lá em Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí a gente fica numa letra rasa e não vai buscar o entendimento, mas a palavra salvar ali fala assim que Deus vai fazer a gente sarado, curado no corpo, na alma e no espírito. Então, se eu não me deixar, não me permitir Deus trabalhar na minha vida, eu vou repetir os mesmos erros do seu Joaquim. Então eu preciso compreender que o evangelho ele é poderoso para transformar o homem. O evangelho de Cristo é poderoso para transformar a vida de qualquer homem. Pode ser um homem ladrão, assassino, pode ser uma mulher desavergonhada, desajustada, prostituta, vadia, pode ser qualquer o espectro que ela tenha de comportamento. Quando Deus entra na vida dessa pessoa, ele é poderoso para transformar a vida dessa pessoa. O evangelho é poder para transformar uma pessoa. Agora, se ele não se permite, o evangelho nada pode fazer na vida dele. Não pode. Então, nós vamos conferir, né, alguns desses temas. Então, esses versículos podem ser uma fonte de inspiração para nos ensinar, para melhorar o trato nosso, para construir nossas famílias.
e levar a nossa família para o centro da vontade de Deus. Cuidar e tratar bem da nossa família é mandamento. E é o grande desafio que cada um de nós recebemos da parte de Deus. Não fica pensando que você formou família e você vai ter o padrão fora de Deus. Se você tiver um padrão fora do que o Deus ensina, você vai ser uma desgraça para a sua família. Você não vai ser bênção para a sua família. Então, nós pais, olha que responsabilidade nós temos. Nós pais temos uma grande responsabilidade. Eu vou dizer algo para você aqui, pelo amor de Deus. O seu filho é o que você construiu. Alô? Meu querido, preste atenção. O seu filho será o que você construiu. Não é a sociedade. Se você é uma mulher desequilibrada, os seus filhos serão desequilibrados. Se você é um homem desajustado, os seus filhos serão desajustados. A não ser que o evangelho os alcance em tempo oportuno. Eles terão muito mais chance. Caso contrário, você vai trabalhar para a construção, boa construção ou não, do caráter e da personalidade do seu filho. Não vou falar de temperamento, porque temperamento é uma coisa nata da pessoa. Mas caráter e personalidade é você quem determina na construção do seu filho. Por isso a Bíblia já começa dizendo lá em Êxodo capítulo 20, o verso 12. Dá uma olhada lá em Êxodo capítulo 20, o verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e a tua mãe. Qual é a grande preocupação de Deus agora? A preocupação de Deus é os filhos, honrarem os pais. Esse é um dos mandamentos com promessa. Viveremos muitos anos. É promessa de Deus. À medida que eu estiver disposto a obedecer os mandamentos, esse mandamento. Esse versículo nos lembra a importância de respeitar e honrar nossos pais. Um princípio que deve guiar as nossas ações dentro da nossa família. Aí você sabe, respeitar significa ter consideração, ter deferência, ter apreço por alguém. E também pode significar obedecer às regras. Pai tem que estabelecer regra para o filho. Pai tem que conhecer a senha do celular do filho. Pai tem que chegar lá e olhar, eu quero saber o que você está vendo. E não tem esse negócio de maioridade, porque enquanto estiver debaixo do teto do pai, quem tem que ter a diretriz e orientação é o pai, e não é o filho. Não é o filho. Compreende? Aí você fala assim, não, mas eu tenho que preservar a privacidade do seu filho. Deixa de ser doido! Então a gente precisa saber que o filho precisa aprender a obedecer às regras. E ele tem que dar valor aos seus pais. A palavra honra tem uma sua origem lá no latim, que é onus ou honor, que significa honra, reputação, dignidade. Em relação aos pais, especialmente, os filhos é que devem cuidar do sustento dos seus pais na sua velhice, se eles tiverem necessidade. Porque às vezes você irá muito mais longe que seu pai foi. Às vezes você terá muito mais capacidade de multiplicar riqueza do que seus pais. E se seus pais estiverem desfavorecidos, você precisa atender às necessidades dos seus pais na sua velhice. Mandamento. Sustento. Sustento, quem deve dar aos pais na velhice, se necessário, são os filhos. Segundo versículo está em Colossenses capítulo 3, o verso 13. E às vezes a gente fala essa palavra, e essa palavra é muito mal entendida, tá bem? Às vezes a gente fala essa palavra e há um mau entendimento. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro,
assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Se você deseja manter um relacionamento saudável entre os membros da sua família, aprenda a praticar o perdão, a confissão e o perdão. A gente comete uns deslizes, eu prefiro falar macaquice, né? A gente comete umas macaquices. Depois que a gente faz as macaquices, a gente não tem coragem de chegar lá para a pessoa e falar: perdão, eu errei. O máximo que você às vezes faz é: desculpa, deu mal, foi mal. Não, e a palavra é perdão. Eu me excedi, eu exagerei, eu não deveria ter esse tipo de comportamento, tu tá com vergonha agora. E às vezes a gente não faz isso. Então, o perdão é essencial para manter um relacionamento familiar saudável. Se a gente quer ter um relacionamento cheio de graça, a gente tem que aprender a pedir perdão. Quando a Bíblia fala que suportando-vos uns aos outros, é o seguinte: naquilo que a pessoa tem deficiência, você tem que ajudá-lo. E até quando caído, você suportar, não deixar cair, ou não permanecer caído. Compreende? Muitas pessoas têm muitas deficiências. No relacionamento, a gente vê que as pessoas têm dificuldade. E às vezes a gente não trabalha para ajudar essa pessoa a superar essas deficiências. Suportar isso mesmo, irmão. É segurar para que a pessoa não caia. É manter uma pessoa em pé. Às vezes a gente vê assim, esses dias eu vi uma corrida, e o cara estava chegando, faltava 5, 6 metros para atravessar a linha de chegada, e ele caiu, já não tinha mais força, e o que vinha logo em segundo lugar poderia passar por ele e cruzar a linha de chegada, mas aquela pessoa não, ela foi lá, levantou a pessoa e o ajudou até atravessar e fez ele atravessar a linha de chegada por primeiro, porque ele estava na frente até aquele momento. Você suportar, dá suporte para alguém que está precisando, tá bem? Outra coisa, é Salmos capítulo 127, versículo 3. Aí a coisa começa a apertar. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. O que é que esse versículo está querendo dizer propriamente para a gente? Os filhos que nós temos, na verdade, não são nossos, mas eles são heranças que Deus nos deu. São heranças que Deus nos deu. Cabe a nós, portanto, ter o dever de cuidar. Olha aqui, preste bem atenção. Cabe a nós, então, o dever de cuidar, cabe a nós o dever de zelar, cabe a nós, então, o dever de educar os nossos filhos. É dever especialmente dos pais encaminharem os filhos para que eles conheçam a Deus. Na cultura judaica, quem ensina a criança a Torá, quem ensina os mandamentos é a mãe. Então nós devemos nos lembrar ainda que havemos de prestar contas da vida dos nossos filhos para Deus. Aí a coisa pega. Aí a coisa pega. Porque eu e você, como pais, nós haveremos de prestar conta para Deus dos filhos que Ele nos deu como herança. Eu sei que nós vamos falar mais sobre esse assunto ainda. Então, nossos filhos são presentes preciosos que Deus nos deu. Os nossos filhos são presentes preciosos que Deus nos deu. Lembre-se então, por favor, seu filho será um sucesso, seu filho será um fracasso, e vai depender de você. Eu vou repetir. Não vai depender do contexto social que ele está vivendo, não. Mas vai depender 100% do contexto familiar que ele está sendo criado. Tá bem? Então, não vai querer pensar e achar que vai encontrar um culpado.
Amém? Provérbios 22:6. Vai vendo que a coisa está encaminhando. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, o que quer dizer esse versículo? Nós, pais, temos a responsabilidade de guiar os filhos no caminho direito, no caminho de retidão, no caminho da fé. Olha, preste bem atenção. Então, eu e você, nós temos a obrigação de encaminhar os nossos filhos no caminho da retidão. Nós temos o dever de encaminhar o nosso filho naquilo que é direito. Nós temos a obrigação de encaminhar os nossos filhos no caminho da fé. O menino lá nos Estados Unidos, ele foi para foi para morte capital. Ele falou assim, queria falar com a mãe dele. E a mãe veio lá para se despedir dele e falou assim: a senhora é culpada de eu estar aqui. Eu falei, mas como, meu filho? Porque quando eu apareci com um brinquedo que não era meu, a senhora não perguntou de onde eu tinha tirado. Depois eu já apareci com a bicicleta, depois eu apareci com a moto, depois eu apareci com o carro, e a senhora nunca perguntou de onde eu tinha tirado aqueles objetos. Eu me extraviei e a senhora não me repreendeu. Então, o pai que não aprende a dizer não para o filho, não ama esse filho. Há um tempo que você deve dizer sim para o seu filho, e haverá um tempo que você deve dizer não para ele. Não é sempre sim, e também não é sempre não. Então você tem que ter essa sabedoria que vem da parte de Deus. Tá bem? Devemos nos esforçar para que os nossos filhos se espelhem em nós, se espelhem na nossa fé, se espelhem na nossa devoção para com Deus. Agora, se o seu filho não estiver lendo Bíblia, se o teu filho não estiver orando, se o teu filho não vê você tendo um tempo de devoção a Deus, não vai querer exigir dele isso. É injusto da sua parte exigir que o seu filho tenha esse comportamento. Não vai funcionar. O pai fala assim que não deve fumar, que fumar faz mal. Aí o filho vê o pai fumando. E o filho não deve beber, mas vê o pai bebendo. Que o filho não deve mentir, mas o filho vê o pai mentindo. Como é que essa criança vai ter referência? Então, primeiramente, eu e você, como pais, devemos ser exemplos de fé para os nossos filhos. Os nossos filhos devem olhar para nós e ver que a gente é exemplo para ele, em tudo, no trabalho, na dedicação. Abra, por favor, a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, o verso 6. Deuteronômio capítulo 6, o verso 6. Irmão, de nada adianta você se esforçar por dar bons estudos para ver seu filho formado num curso superior e depois você descobrir que o seu filho é candidatíssimo para o inferno. Porque ele não teve um exemplo a ser seguido em casa de fé e de devoção a Deus. Desejar dar uma boa escola para o filho, eu acho que todo pai tem que ter esse desejo. Formar o filho num curso superior para que ele seja um bom profissional em uma área é muito importante. Mas se o filho se desviar, a gente falhou por não sermos exemplo para ele. Deuteronômio capítulo 6, verso 6 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teu filho, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal nas tuas mãos e serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse verbo inculcar é como se você
abrisse a cabeça da criança e colocasse a palavra dentro do seu cérebro. Esse é o sentido. Repetir, 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 repetir. Falar, falar, falar em todo o tempo, para que ele conheça a Deus. Então, fazer Deus conhecido é obrigação dos seus pais. Apresentar Deus para os seus filhos é obrigação dos pais. Ensinar os filhos a temer a Deus é obrigação dos pais. Apresentar-lhe um plano de salvação de Deus para os seus filhos é obrigação dos pais. Porque quando a criança chegar à idade da razão, a primeira coisa que ele vai falar assim: eu quero me batizar. Se o seu filho chegou à idade da razão e não pediu ainda batismo, é porque você não ensinou. Você não é exemplo de fé para ele. Então não adianta. E aí, às vezes, a gente vê umas lutas aqui, que a criança quer se batizar e a mãe não quer. Compreende? Então, aí a gente sabe que conduzir o seu filho para Cristo é obrigação sua. Apresentar o plano de salvação de Deus para o seu filho é obrigação sua. E às vezes a gente não vê tanto esforço dos pais nesse sentido. Efésios capítulo 6, o verso 4. Quem era nervosinho aí quando era garoto? Levanta a mão. Nossa, mas como está melhorando a coisa aqui, hein? Ai, Jesus, quem era nervosinho aí? De vontade de tacar pedra? Hã? O Enoque falava assim, o Jonas está aqui, eu vou falar. O Enoque falava assim que o Jonas conseguia irritar até defunto. Olha que o Enoque era um homem tranquilo, hein? Mas o Jonas, nas nossas reuniões, o Jonas tirava o Enoque do centro. Aí a Bíblia fala assim, e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Irmãos, a gente tem um conceito muito errado, porque a gente foi ensinado que o filho deve respeitar o pai, mas a gente não foi ensinado que o pai também tem que respeitar o filho. Infelizmente, a gente aprendeu assim. Os filhos têm a obrigação de respeitar os pais, mas os pais não têm a obrigação de respeitar o filho. Quando você, por exemplo, dá um presente para o seu filho, você não pode tomar o presente dele. Você deu um celular. E agora você está vendo que ele não está usando bem. Aí que você tem que fazer? Eu vou restringir o uso do seu celular, mas ele é seu. A Elzira, quando a Everaldina fazia coisa e ela não agradava, ela pegava a bicicleta e cortava o pneu. Você não vai sair de bicicleta. Agora tem arrependimento. Está compreendendo, irmãos? Então, respeito. Preste bem atenção. Quem não respeita uma criança, não respeita um adulto. Então, o filho precisa ser respeitado. Respeito mútuo, por isso que a gente vai falar de respeito mútuo. Vai levar os pais a trazerem seus filhos sempre numa disciplina equilibrada e sensata. Disciplina. Por isso, criança tem que ter hora de acordar, criança tem que ter hora de dormir, criança tem que ter hora de estudar. Se o pai não se preocupar com isso, ele não é pai. Ele é qualquer coisa, mas não é pai. Também precisa ser uma disciplina recheada de muito amor e paciência. Eu conheço um pai que ele conversava muito com a filha, ele e a esposa conversavam com a filha, e ele falou assim: olha, meu bem, você só vai namorar o dia que você estiver na universidade. Você completar 18 anos, aí você vai poder pensar em namorar. Aí um dia a menina chegou assim: pai, fulano de tal está querendo conversar com o senhor. A respeito de quê? Não, é que a gente está se gostando. Acho que ela devia ter uns 13 anos. Aí ela falou assim: o pai dele também está de acordo, a mãe também está de acordo.
E aí ele quer vir aqui conversar com o senhor. É. Eu falei assim: "O que nós já conversamos?" Falei para você que você só vai namorar depois que você tiver 18 anos, se você estiver na universidade? Sim. Não, pai, mas a gente tá se gostando. Os pais dele é a favor. Os pais dele são a favor? Então, faz o seguinte, vai lá no seu quarto, arruma a sua mala, e aí eu vou te levar lá pra família desse menino. E aí eu vou passar você com tudo para eles lá. Porque eu não quero ficar preocupado se você está comendo, se você não está comendo. Eu não quero ficar preocupado se você está escovando dente, se você não está escovando dente. Eu não quero ficar preocupado se você está estudando ou não está estudando. Eu não quero preocupar se está com febre ou não está com febre. Já que estão todo mundo de acordo e a gente que não está de acordo, você fica com eles. Porque você, enquanto estiver aqui, não vai namorar. Aí criou um estremecimento, o namorico acabou e ele já no mês seguinte já estava com outra. Aí a menina foi, se formou e hoje está uma benção, ok? Os pais que amam seus filhos nunca vai terceirizar ou não terceirizarão a educação e a disciplina de seus filhos a terceiros, especialmente estranhos. Mas o que mais a gente está vendo hoje é que os pais terceirizaram a educação dos filhos para a escola. E lá na escola tem um monte de gente com problema, dando aula para os seus filhos. Compreende? E aí a gente está pegando essa herança de Deus e colocando na mão de alguém que não tem direção nenhuma nem orientação. Então, na Bíblia, disciplina significa educação, ensino, autocontrole para alcançar a sabedoria de uma vida de santidade. A disciplina é uma expressão de amor paternal. O pai que não disciplina seu filho não ama seu filho. O pai que não disciplina seu filho não ama o seu filho. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 13:24. Aquele que poupa a vara aborrece a seu filho, mas quem ama a seu tempo o disciplina. Na Bíblia hebraica fala assim: o que falha em usar a vara odeia seu filho, mas o que o ama é cuidadoso em discipliná-lo. Então, não disciplinar o filho é dar uma demonstração que você não ama o seu filho. A palavra disciplina significa ensino, instrução, educação, observância de preceitos e normas, estabelecido por alguém, por uma instituição, submissão a um regulamento. Por isso que as casas têm que ter regulamento. Os pais têm que saber o que os filhos estão vendo. Na televisão, lá no computador, lá no tablet, lá no celular. O pai que não acompanha isso é inimigo do seu filho. Agora, a palavra admoestação significa repreender ou censurar de forma branda e benevolente, com um conselho para corrigir um erro ou alertar sobre uma falha. Isso é admoestação. Minha filha, essa companhia não lhe serve. Minha filha, esse comportamento, essa roupa não é adequada para você. Minha filha, meu filho, esse palavreado não diz respeito a você, porque você é uma crente. Admoestação. Admoestação. Então, nós precisamos saber. E nós vamos dar conta a Deus daquela herança que Ele nos confiou. Gostando ou não gostando, você tem que saber disso. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 até o 7. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Se você não disciplina seu filho, você é um leviano. O amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, o amor não busca os seus interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal,
O amor não folga com a injustiça. O amor não folga mas o amor folga com a verdade. Tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. A chance de uma pessoa crescer equilibrada será tanto maior quanto quando o ambiente em que ela estiver crescendo seja e se desenvolvendo for um ambiente saudável e harmonioso. Por isso que pai não pode brigar na frente dos filhos. Não pode discutir na frente dos filhos. Lugar onde as pessoas se amam e se respeitam mutuamente. Tá bem? Quando a mãe falar uma palavra, o que sua mãe disse? O que sua mãe disse é lei. Vai obedecer o que sua mãe falou. Pais têm que concordar em tudo na educação dos filhos. E quando houver uma discórdia, não tem que falar na frente do filho, tem que sair os dois lá para um canto e conversar. Por que nós estamos divergindo nesse pensamento? Por que nós estamos divergindo nesse comportamento? Por que nós estamos divergindo sobre esse assunto? Aí talvez a mãe tenha alguma informação que o pai não tem. Então ela vai expor por quê. Por exemplo, irmãos, filhos não podem dormir na casa de ninguém. Filhos não podem dormir na casa de ninguém, na casa de avô, na casa de avó, na casa de tio, na casa do irmão. Não pode. Tem muitos casos de abuso sexual na casa de parentes. Galinha cantou, 6 horas da tarde, vem os pintinhos e entra para debaixo das asas. Você pode achar que não é normal. Não é normal. Então a gente precisa saber o ambiente saudável e harmonioso é o ambiente da sua casa. Da sua casa. É da sua casa, não é a casa da avó, não é a casa do vô, não é a casa da tia. Não é. O ambiente saudável e harmonioso é o ambiente que você e a sua esposa estão construindo. Então, lembrando que o amor é um sentimento mais puro que nós podemos nutrir no nosso ser. Especialmente quando nós estamos ligados a Deus, que é a fonte do verdadeiro amor, a fonte do puro amor. A Bíblia fala que Deus é amor. E o principal fruto do Espírito é o amor. Então você tem que se expor e eu tenho que me expor a Deus para que isso aconteça. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda ou a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A entonação de voz, a maneira como nos dirigimos a uma pessoa, como nos falamos com uma pessoa pode promover a paz ou conflitos intermináveis no ambiente familiar. Letícia, vem aqui um pouquinho, por favor. Vem aqui, chefe. Quando você for falar com a sua filha, sempre fala no mesmo nível, olhando nos olhos dela. Que você é machão, é o homem da casa, e isso já impõe uma condição de medo e de receio. Quando se trata no mesmo nível, quando a conversa se dá nesse mesmo nível, não haverá superioridade, mas haverá autoridade. Ela vai entender que a autoridade vem dele. Aí como é que a gente tenta se impor? Nos berros e nos gritos. Eu sou quem manda nessa casa! Eu é que dou sustento! Aqui eu sou autoridade! Eu falo, você tem que obedecer. Geralmente é assim, obrigado. Compreende? Se você tiver uma discussão, quando a pessoa está gritando, você vai diminuir o volume da sua fala, a pessoa vai ficar inibida.
Se você nivelar o nível, a entonação e a sua voz, você vai estabelecer um conflito. Você quer ver um cara que está gritando, fica nervoso, você chega e fala assim: "Por que você está gritando? Por que você está gritando? Por que você está descompensado?" Isso, irmãos, a gente faz em casa, por favor. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. E não deu bom, ok? Então a gente precisa saber, ou eu posso promover a paz, e a Bíblia está dizendo, ou eu posso criar um conflito interminável dentro do ambiente familiar. Às vezes, meu querido irmão e irmã, você é tão doce com alguém que você não conhece. Ai, querida, ai, querido, oh, meu amado, ai, minha amada. É aquela pessoa que você mais ama, você não fala que é amada. Qualquer semelhança é mera coincidência. Também, essas personagens são tudo fictícias. 1 Timóteo capítulo 5. Ó, e precisa abraçar mesmo, sabe? Precisa abraçar. Se você não abraçar, o outro jeca vai abraçar. Princesinha do papai, né? E a princesinha, tá? 1 Timóteo 5,8 diz assim: "Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis." Vou repetir. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Você tendo uma família equilibrada, você precisa saber o seguinte: se o seu filho vai falar: "Pai, eu vou fazer um trabalho", vai na escola, tudo bem. "Ah, não, é na casa do fulano de tal", não. Traz o fulano de tal, manda o pai dele trazer ele aqui, que é que ele vai ficar num ambiente seguro. Porque você conhece o ambiente onde você está. Você tem que conhecer o ambiente que é a sua casa. Então é preferível que a criança que vem de lá entre no seu ambiente, que é um ambiente seguro, do que você colocar seu filho num ambiente que você não conhece. Sendo a família o bem mais precioso que herdamos de Deus, nós devemos estar atentos às necessidades físicas, afetivas, emocionais e espirituais. Aquele que de nós, aquele que de nós dependem, nós precisamos saber quais são as necessidades físicas, afetivas, emocionais e espirituais que ele tem. Então, cuidar, portanto, da família é uma expressão verdadeira e das mais honradas da fé cristã. Sabe o que a Bíblia fala a respeito de cuidado? Significa zelar pela própria vida física, emocional e espiritual. Também cuidar dos outros, manifestação do amor e responsabilidade. Envolve prestar atenção aos pensamentos e emoções. Porque as crianças, pelo comportamento das crianças, você sabe o que está passando na cabecinha dela. A mãe que não fica atenta ao comportamento dos filhos está errando e muito. Às vezes está tão preocupado com os afazeres de casa e não presta atenção naquela criazinha dela que Deus deu. Então, zelar pela saúde como um templo do Espírito Santo. E é demonstrar a compaixão e auxílio para os necessitados. Olha Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se você não estiver atento a toda movimentação, ao comportamento, especialmente ao comportamento dos seus filhos, você já perdeu seu filho e você não sabe. E você precisa aprender também que a gente tem que demonstrar compaixão e auxílio para os necessitados. Eu estou acabando também. Gênesis capítulo 2, verso 24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne.
Esse versículo, então, vai enfatizar para nós o quê? A família como sendo a instituição mais importante da face da terra. Irmãos, deixa eu falar uma coisa pra você, não é igreja, é a família. A família é a instituição mais importante da face da terra. Se a gente tiver famílias ajustadas, nós teremos uma ótima igreja. Quanto mais ajustada for a sua família, melhor será a igreja que você está frequentando. Então não é a igreja que vai ajudar a sua família, mas é você, como família ajustada, que vai estruturar uma igreja boa. Porque a primeira instituição é a família. A igreja é muito depois. Quem estabeleceu a igreja foi Jesus, mas família quem estabeleceu foi Deus lá no Éden. E a família é um lugar seguro, como eu já disse aqui no início. Lugar seguro, lugar de paz, de harmonia. Agora, se a sua família for boa, irmão, pode saber, a nossa sociedade será melhor. A nossa sociedade será melhor. Ok? E a intenção de Satanás é destruir a família. Destruindo a família, nós não teremos igreja, nós não teremos sociedade ou associação boa. Então Deus projetou e criou o homem. Deus projetou e criou o homem. Deus, quando projetou a família, ele estava pensando no bem-estar do homem, a fim de que tivesse um lugar seguro, um ambiente de paz, um ambiente de prosperidade. Sendo que, por meio da união de um homem com uma mulher e através do casamento, essa será a base segura para a formação da sua própria e nova família. Irmãos, o desejo maior de um homem deve ser de voltar para sua casa, voltar para o seu lar, porque lá é o seu ninho, lá é o lugar seguro, lá é o lugar de paz. Fechou a porta, ali ele está seguro. Família, fala família. Fala assim, família, bem mais precioso que Deus me deu. É o lugar de paz, de descanso, de harmonia, lugar onde eu devo me sentir muito bem. Quando o homem não tem uma boa família, ele vai ficar no boteco até 10 horas da noite. Quando o homem não tem um ambiente de paz e harmonia, ele vai ficar no boteco até as 10 horas da noite. Ou vai para outro canto. Então, a família tem que ser o lugar onde você mais se sinta bem. Por fim, Hebreus 13:16. Hebreus 13:16. Não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. 13:16. Ser um bom pai, ó, preste bem atenção, agora não vamos falar do contexto de família. Ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom ou uma boa filha, é uma condição determinante para que a gente tenha uma boa família. Se você, como pai, não tiver esse alvo de ser um bom homem, honesto, decente, trabalhador, respeitoso, amável, não se meta a formar família. Se você se meteu a formar família, então precisa saber que você precisa ter tudo isso. Ser uma pessoa boa, trabalhadeira, equilibrada, uma pessoa honesta, decente, respeitosa, que ame a sua mulher. A sua mulher, não a mulher do outro. Você é mulher. Você tem que ser uma mulher equilibrada, boa, sensata, que aprenda a amar o marido e amar os seus filhos. Você é filho, se alegre pela família que você tem. Se a sua família não está tudo ajustado, você trabalhe para o ajustamento da sua família. Não dificulte a vida do seu pai e da sua mãe. Humanamente, então, nós não temos uma escola que nos ensine a formar uma família perfeita. Não existe. Família perfeita não existe, a gente tenta construir. Família perfeita a gente tenta construir. Ela não existe, nem no papel, nem no mundo real. Bem, agora, essa família deve ser construída diariamente por todos os membros participantes dela. Por isso que quando o filho fica doente, a gente perde o tino,
a gente perde a direção. A gente não prioriza mais nada. Prioriza a gente é, né, filho. Filho está doente, a gente vai correr atrás do médico para remédio. Agora, cada um de nós devemos nos empenhar para a construção e formação desse projeto de Deus maravilhoso, porque o projeto de família é projeto de Deus. Deus nunca idealizou uma família bagunçada. Não. O projeto de Deus não é uma família bagunçada. O projeto de Deus é uma família ajustada. O marido conversa bem com a mulher, trata bem a mulher trata bem o marido, respeita o marido. Tudo isso que você sabe. Que às vezes falta. Tá bem? Agora, os cristãos genuínos, nós cristãos genuínos, amém? Amém? Você pode dizer um amém aí? Nós cristãos genuínos, né? Nós cristãos genuínos, temos a nosso favor o Espírito Santo. Nós temos a nosso favor o Espírito Santo, que da parte de Deus foi enviada por Cristo. E ele é conselheiro, ele é ajudador, ele é tudo que precisamos para nos ajudar a construir a família que dignifique, uma família que exalte, uma família que glorifica o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Então, esses versículos, se a gente aplicá-los perfeitamente no nosso relacionamento familiar, ele vai promover o respeito mútuo, cuidado mútuo, atenção mútua, né? E a gente sabe que ele é indispensável para formar uma boa família. E esses versículos, então, né, depois, se você quiser, a gente passa aí para você. Eles são poderosos para nos conduzir e tratar a família com amor, com respeito, com fé. Amém? Que a gente possa viver esse ensinamento diariamente. Quando eu fui me casar, a minha irmã mais velha do que eu, que não é a Elma, é Erli, tá? Essa vez foi Erli. Ela chegou e falou assim para mim: Everaldo, se você desejar, a sua casa vai ser um céu. Mas se você quiser também, a sua casa vai poder ser um inferno. A escolha é sua. Se você quiser, sua casa será um céu. Se você quiser também, sua casa vai ser um inferno. Fala pro irmão assim: não tem demônio. Não tem demônio. Às vezes tem uma mulher que usa cílio postiço, cabelo colorido, saia rendada. E às vezes tem um homem que usa calça caída lá embaixo. Uns camaradas atrapalhadinhos. Esses caras atrapalhadinhos não vão formar boa família. Tá sem direção, sem orientação, se ele já teve favoravelmente a ele uma família toda desajustada, só se ele for para a cruz. Se ele for para a cruz e se expor ao tratamento do Espírito Santo, ele vai ter chance de formar uma família melhor que o seu pai formou. Ele vai ter chance de formar uma família melhor que o seu avô formou. Está compreendendo? E eu, quando fico lembrando que a minha família foi do meu pai, meu Deus do céu. Hoje nós estamos no céu. A minha família é bem diferente, o padrão da minha família é bem diferente do padrão da família que meu pai teve lá, meu avô, o Delfino Pinheiro de Góes teve. Minha família é totalmente diferente. Tá compreendendo? Porque na nossa família, eu e o Zira, a gente combina em muitas coisas. Descombina em muitas coisas também, mas a gente mais combina do que descombina. Mas a gente sabe que tem tempo de orar pelo filho, filho, interceder pelo neto, e a gente já fizemos 42 anos de casado. Amém? Vamos orar? Fica em pé, por favor. Oi? Oi? 43? Não tô sabendo disso não, hein? É, sei lá, Jesus. Põe a mão no seu coração aí. Põe a mão no seu coração. Fala assim para Deus: Deus, eu te agradeço. O Senhor ter me achado, o Senhor ter me salvado. Te agradeço porque um dia Jesus entrou na minha vida e a partir desse momento, muitas coisas mudaram. Ainda tem outras que precisam ser mudadas. Me ajuda, Senhor,
porque eu quero viver de maneira que agrade o coração do Senhor. Eu quero te agradecer pela família que eu tenho e me ajude também a apresentar a minha família no teu altar todos os dias, pela manhã, ao entardecer, que eu possa lembrar-me de colocar a minha família, aqueles que eu amo, na tua presença. E eu sei que debaixo dos teus cuidados, eles estarão melhores, eles serão protegidos, amparados, sustentados, preservados pelo Senhor. Não permita que eu venha cometer nenhum excesso do qual eu tenha que me arrepender, mas que cada dia a minha vida seja dedicada para ter uma família ajustada e abençoada pelo Senhor. Me ajude a ser o melhor filho do Senhor. E assim eu serei bênção para aquelas pessoas que estão envolvidas comigo diariamente, especialmente os da minha família. Muito obrigado, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, me ensine através da tua palavra a ser um bom membro, um bom pai, um bom filho, uma boa filha, uma boa esposa na minha casa, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu abençoo cada família nessa manhã e eu peço que a boa e santa presença do Espírito Santo conduza essa família para o centro da tua vontade. Deus, que o meu coração esteja inclinado para obedecer ao Senhor e à tua palavra. E então a minha família será ricamente abençoada por ti, em nome de Jesus. Amém? E amém. Pai, abençoe essa família, abençoe cada irmão e irmã. Senhor, que o suprimento do Senhor, o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor esteja repousando sobre cada família representada nessa manhã. Eu sei que o Senhor é guarda fiel, que o Senhor é protetor, amparador, o Senhor é sustentador. E eu quero abençoar cada família aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém?